Sempre nos dois, ou melhor, no último domingo e no primeiro domingo do ano, nós damos aí esse período de recesso para os nossos irmãos que trabalham no Ministério Infantil, no culto infantil. Então, é sempre um período em que as crianças ficam conosco no culto. Então, peço aos pais aí que cuide dos pequenos nesse momento. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. Hoje pela manhã, nós iniciamos uma rápida série nesse fim de ano, com o tema Jornada 2020. E pela manhã nós estudamos o capítulo 1 de Josué, do versículo 1 a 9. E o tema da nossa reflexão foi a partida. O momento em que Josué é desafiado a assumir a liderança do povo e introduzi-los na terra da promessa. Nós observamos algumas lições ali, eu não vou repeti-las, já conversamos a respeito. Esse momento agora, esse segundo momento da nossa série, que vai se encerrar na terça-feira, dia 31, às 20 horas, o segundo momento nós vamos falar não sobre a partida, mas sobre a correção de rota. O livro de Josué é interessantíssimo, porque esse livro é um livro que nos fala claramente da vitória de Deus, da conquista de Deus, através de Josué. Josué fora um homem altamente íntegro, que teve por padrão as Escrituras, como nós hoje pela manhã estudamos. Isso fez com que ele se tornasse próspero e bem-sucedido em tudo que ele intentou fazer. Deus diz logo no início: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. E de fato, Josué, que não era um guerreiro, e nem estava assumindo uma nação de guerreiros, mas era um povo nômade, que durante 40 anos peregrinou no deserto, não era um povo que havia sido preparado para a guerra. Agora, quando entra na terra e que tem que guerrear, eles guerreiam com o favor de Deus. E se você ler essa história, perceberá que Josué conquistou ou derrotou 31 reis ao longo da sua vida. Porque de fato Deus cumpriu a promessa que lhe fez de que ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. O livro de Josué é um livro de conquistas, de vitórias. Não obstante esse fato, nós encontramos alguns momentos raros, 2 apenas, em que alguma correção de rota precisa ser feita. Um deles é o capítulo 7, talvez o mais intenso desses textos. O outro é em virtude de uma estratégia que os gibeonitas criam para ludibriar o povo de Deus. Eles dizem que são de uma terra distante e propõem uma aliança. E Deus havia dito: não façam aliança com o povo dessa terra. Mas como eles dizem ser de uma terra distante, as provisões que eles trazem pelo caminho são provisões desgastadas, sandálias desgastadas, roupas desgastadas, os odres estavam rotos e o pão já estava embolorado. Josué acreditou, e a Bíblia diz que Deus o repreendeu dizendo que eles não pediram conselho ao Senhor. Eles tomaram da provisão, fizeram uma aliança, mas não pediram conselho ao Senhor. Foi um segundo escorregão nessa trilha escorregadia. A primeira correção de rota, e talvez a mais severa, e que demande de nós mais atenção, seja essa do capítulo 7. A ideia é nós partirmos debaixo de uma promessa, de uma presença e de uma palavra. Como Josué partiu, debaixo de uma promessa, de uma presença e de uma palavra. Moisés era morto, mas a presença de Deus estava ainda viva. Moisés estava morto, mas a promessa ainda vigorava. Moisés estava morto, mas a palavra de Deus permanecia a mesma. Por isso Josué podia ter convicção de entrar na terra da promessa.
mas houve necessidade de uma correção de rota. Às vezes na nossa jornada nós partimos bem debaixo da promessa, da presença e da palavra, mas ao longo da caminhada é necessário uma correção de rota. É necessário que nós ajustemos a bússola, o GPS, porque senão nós podemos dar em outro lugar. Correções de rota são fundamentais. Eventualmente nós devemos parar para fazer um autoexame e uma correção de rota se necessário. Porque um navio, quando ele está numa rota, ele não pode se desviar um grau que seja. Porque no início é apenas um, mas dali a algumas milhas são dezenas, centenas. Aqui parece pequena a diferença, mas dali a algumas milhas ele já não consegue fazer o caminho de volta. Ou se fizer esse caminho de volta, é altamente demorado. Então, nós não podemos errar a rota. A W. Tozer diz algo interessante. Ele diz que na vida cristã não importa tanto a distância percorrida, nem a velocidade empreendida, mas a direção tomada. Na vida cristã não importa tanto a distância percorrida, nem a velocidade empreendida, mas a direção tomada. Às vezes nós estamos galopantes, às vezes nós estamos numa velocidade alucinante, fazendo, realizando, produzindo. Às vezes nós estamos fazendo isso numa velocidade tão grande que já alcançamos distâncias enormes, mas se erramos a rota, se erramos a direção, erramos tudo. Do que é que nos adianta nós conseguirmos subir todos os degraus da escada, se nós chegarmos lá no final, percebermos que a escada está apoiada na parede errada? Portanto, a rota é a nossa maior necessidade, e correções de rota são necessárias. Irmãos, existem alguns textos bíblicos que nos mostram um aparente arrependimento de Deus. Você já leu esses textos? Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de alguma coisa, isso causa um certo desconforto para nós, porque como que Deus pode se arrepender de alguma coisa? É a nossa maneira humana de falar sobre Deus. Mas existe para mim também ali algo muito interessante. Por detrás da mera letra parece que Deus está nos ensinando alguma coisa do tipo: é necessário que nós aprendamos a tomar caminhos diferentes. É difícil dizer isso, mas parece-nos que Deus, um Deus que nunca erra, nós sabemos disso, que nunca erra, muitas vezes diz que alguma coisa Ele tornou atrás, Ele se arrependeu. Por quê? Será que não é um ensino? Será que não é uma pedagogia de Deus dizendo: nós precisamos aprender a fazer correções de rota, ainda que sejam pequenas? Deus cria tudo. Ele cria o homem, cria o mundo, cria todas as coisas e diz que tudo que Ele criou era muito. Deus não criou tudo muito bom? Tudo. Mas uma coisa Ele disse que não era boa. Mas se Deus criou tudo muito bom, por que Ele diz que não era bom que o homem estivesse só? Será que Deus errou na criação? Não. Mas existia uma pequena rota que Deus estava dizendo: vamos fazer uma pequena correção de rota aqui. Não é bom uma coisa na criação, que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é que Deus errou, mas pedagogicamente Deus está nos ensinando a corrigir rotas. Então eu queria convidar você a examinar esse texto comigo, a partir dessa concepção de que um homem muito vitorioso, talvez um dos mais vitoriosos das Escrituras, Josué, precisa fazer uma correção de rota num determinado momento da sua jornada. Capítulo 7, verso 1 de Josué, a Bíblia diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven,
ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens. O exército de Israel deveria ser pelo menos 10 vezes maior. Mas Deus, ou melhor, mas Josué não está procurando conselho de Deus nesse momento também. E ele apenas usa de uma estratégia lógica de guerra. Uma cidade pequena, desprotegida, frágil. Não vamos fatigar todo o povo, vamos enviar apenas 2 ou 3 mil homens para a guerra. Aferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Até aqui. Irmãos queridos, nós sabemos que a Escritura toda é um conselho de Deus. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 27, que ele jamais deixou de expor, de pronunciar todo o conselho de Deus. Isso significava que Paulo enfatizava toda a Escritura, toda a palavra, porque toda a Escritura é um conselho de Deus. Dizem que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas a pessoa sábia aprende com os erros alheios. E a Bíblia é um livro de sabedoria. Além de todas as coisas, é claro que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é também um livro de sabedoria, que nos ensina a viver bem. A Bíblia é um livro que nos ensina a aprender com os erros alheios. Uma das coisas impressionantes da Escritura é que ela não esconde os erros dos seus maiores heróis. Eu sempre repito isso aos irmãos, que a Bíblia não esconde o rosto sujo dos seus heróis. Quando a maquiagem está borrada, é assim mesmo que vai. Deus não corrige, no sentido de dar uma aparência daquilo que não é. Algumas biografias, elas são muito bonitas. Depois de 100 anos, qualquer pessoa vira santo. Você começa a ler uma biografia depois de 100 anos que o camarada viveu, parece que a pessoa não tinha erros nenhum. O que me impressiona na Bíblia, porque ela é muito mais aquilo que Deus pensa sobre nós, de modo que nós olhamos para os heróis e vemos que eles tinham deficiências, fraquezas, debilidades, e a Bíblia não esconde nada disso. Mas por quê? Me parece que existe uma razão mais profunda, existe um propósito mais profundo. Que propósito é esse?
A Bíblia mesmo diz, apóstolo Paulo mesmo, capítulo 10 de 1 Coríntios, ele relata, num pequeno espaço, em alguns versículos, vários episódios, ainda que apenas sinalizando, ainda que apenas pontuando esses episódios da história de Israel. E ele vai dizendo que esses episódios, eles estão registrados na Escritura com uma finalidade. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. É isso que Paulo diz no versículo 6 do capítulo 10. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. Por quê? Porque a Bíblia não esconde os erros, as fraquezas, as falhas dos seus heróis exatamente para que elas nos sirvam de exemplo. Um pouco mais adiante, no mesmo texto, Paulo diz: tudo isso foi escrito para advertência nossa. Irmãos, esse texto está na Escritura para advertência nossa. Outro dia alguém me disse que existe um pastor muito renomado aí na nação que começou a popularizar uma ideia de que nós deveríamos abandonar todo tipo de canção, todo tipo de leitura, todo tipo de estudo mais profundo do Antigo Testamento, daqueles textos que nos falam sobre os inimigos, que nos falam a respeito de batalhas, porque em Cristo existe uma releitura de todas essas coisas. Irmãos, todas as coisas foram escritas para advertência a nós. Existem princípios espirituais por trás de cada texto. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de química, de física, de ciência. A Bíblia é um livro de princípios. E quando nós aprendemos a ler os princípios por detrás das histórias, eles são altamente aplicáveis à nossa vida em qualquer tempo, em qualquer momento. Esse texto, portanto, é um exemplo de um momento de correção de rota necessária. 2020 está aí e nós precisamos olhar para esse texto e aplicar para nós os princípios que ele traz sobre algumas mudanças que eventualmente nós vamos precisar fazer no caminho. Não é errado a gente fazer mudanças. Não é errado a gente admitir que estávamos errados em torno de alguma atitude, de alguma ação, de alguma investida, de alguma iniciativa que tivemos. Não é errado. Uma vez perguntaram para Rubem Alves se ele mudava de opinião, e ele disse: eu mudo porque eu não tenho compromisso com o erro. Mas há pessoas tão orgulhosas que se comprometem com o seu erro, a ponto de irem até o fim com o seu erro, apenas para não dar o braço a torcer. Correções de rotas são necessárias. E eu queria tratar com os irmãos de 4 princípios que nós encontramos nesse texto, para fazermos uma correção de rota, se necessário. Primeiro deles: quando você lê o livro de Josué, e eu me detive na leitura do livro de Josué esses dias, devocionalmente, muito mais para o meu coração, por isso esses textos me inspiraram para a reflexão com os irmãos. Você percebe um Josué muito piedoso. Josué é um homem piedoso. Eu estava hoje pela manhã falando com os irmãos de Êxodo 33, em algum momento em que, quando Moisés estava clamando o retorno da nuvem, da glória de Deus sobre Israel, porque Deus disse: eu não vou no meio desse povo. Há um momento em que Êxodo 33 diz que Moisés desce, sai da tenda e vai até o arraial para falar com o povo, mas a Bíblia diz que Josué não saía de dentro da tenda. A tenda da congregação era o lugar da manifestação de Deus. Josué não saía de dentro da tenda. Josué era um homem piedoso. Josué era um homem de comunhão com Deus. Josué aprendeu a ouvir Deus falar. Capítulo 1 é nitidamente um ensino a respeito desse Deus que fala e Josué ouve. Quando Moisés morre, a Bíblia diz que sucedeu após a morte de Moisés, servo do Senhor, que este Deus falou a Josué. E Josué havia aprendido, ele havia calibrado o ouvido para ouvir a voz de Deus. Ele era um homem que aprendera a ouvir a voz de Deus. No capítulo 5, eu já vou aplicar o princípio, fique comigo aqui, por favor. No capítulo 5, há uma experiência antes da vitória sobre Jericó. O povo atravessou o Jordão,
Então hoje pela manhã, quem estava sabe, o povo atravessou o Jordão. Agora eles têm diante deles um primeiro obstáculo, que é a cidade de Jericó. E antes da vitória sobre Jericó, Deus dá uma experiência devocional a Josué extraordinária. Olha o que diz aí o capítulo 5, versículo 13 a 15. O texto diz que um anjo aparece para Josué. E quando Josué olha para esse anjo armado, todo equipado, ele diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo diz: eu sou príncipe do exército do Senhor, e eu acabei de chegar. Gente, que experiência extraordinária! Era Deus se manifestando e dizendo que Ele era o Senhor dos exércitos, e um príncipe que trabalhava em prol do exército do Senhor, havia descido e estava no meio do povo de Israel. Era uma segurança para a batalha. Mas Jericó era uma cidade extraordinária. Jericó era uma cidade equipada, protegida. Os detalhes do texto a respeito de Raabe são impressionantes. Quando os espias vão até Jericó para espiar a terra, eles se escondem na casa de Raabe, uma prostituta. E a Bíblia diz que a casa de Raabe estava edificada onde? Sobre os muros da cidade. Sabe o que isso significa? Que os muros eram tão espessos que era possível edificar uma casa. Você está vendo a dimensão, a grandiosidade do que era isso? Enfrentar uma Jericó. Você entende o sentido da palavra de Deus dizendo a Josué ser forte e corajoso? Você entende o que Deus está dizendo para Josué quando diz assim: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida? É Deus dizendo: Josué, você está vendo a imponência, a grandiosidade disso? Isso tudo vai ruir, porque você não precisa de um exército bem preparado, esse povo nômade mesmo. Nós vamos fazer ruir tudo isso, não pelo poder de um exército. Tudo isso vai ruir pelo poder das estratégias divinas, Josué. Aí quando ele vê um anjo, príncipe do exército, chegando, ele tem um momento devocional extraordinário. Aquilo enche o coração de Josué. Ele pergunta: o que eu devo fazer? E o príncipe do exército do Senhor, um anjo, diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Aqui tem uma manifestação do Deus glorioso. Algo extraordinário vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer na luta contra Jericó. Não tema Jericó. Aí Deus diz para ele: olha, Jericó aí está. A estratégia é a seguinte: vamos preparar o exército. Como é que vai ser? Você reúne todo mundo, chama os sacerdotes, deem aos sacerdotes trombetas. Durante 6 dias rodeiem a cidade uma vez. Ao final, toquem as trombetas. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, toquem as trombetas. E o povo vai gritar. E quando houver uma grande grita, as barreiras, os muros, as muralhas de Jericó vão ruir. Que estratégia extraordinária. As estratégias de guerra de Deus são fantásticas. Deus, Ele envia piolho, Ele envia chuva, Ele envia sapo, Ele manda o povo tocar trombeta e gritar. E é assim que Deus age nas suas estratégias de guerra. E quando Josué tem aquela experiência extraordinária com Jericó, agora diante dele Ai, uma cidade pequena. Agora Josué não precisava nem de uma experiência com um anjo do Senhor. Você não vê Josué orando. No capítulo 7 você não vê Josué pedindo estratégias sobrenaturais do céu, tendo experiências com Deus, tirando as sandálias dos pés pela santidade daquele momento devocional. Agora, diante de Ai, não há oração, apenas ação. O que nós vemos aqui é apenas contas, analisando
situação numa perspectiva absolutamente natural, versos 2 e 3. Absolutamente humana. É assim que eles vão agir. Eles vão agir agora fazendo contas. E eles dizem: o povo daquela cidade é pouco. A cidade não é como Jericó. Se Jericó se rendeu diante de nós, essa cidade agora, não será páreo para nós. Ela vai cair. E Josué diz: então, se é assim, mande apenas 2 ou 3 mil homens. Não vamos fatigar todo o povo, vamos dar um dia de folga, recesso para todo mundo, férias para todo mundo. E aí manda uns 2 ou 3 ficar de plantão. E esses 2 ou 3 de plantão dão conta de fazer esse povo subir. Aí eles sobem e dão no pé. Eles sobem para guerrear e fogem diante dos seus inimigos. 36 homens morrem. E eles fogem, e a Bíblia diz que o povo de Ai os persegue, e é uma flagrante derrota que acontece. Josué fica angustiado, rasga suas vestes. Ele é um homem piedoso. Ele não é um homem da ação, ele é um homem da oração. Mas uma correção de rota foi necessária. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: nós precisamos aprender a depender exclusivamente de Deus. Dependa de Deus. Dependa sempre de Deus. Dependa de Deus em qualquer desafio, do grande ao pequeno. Tem gente que é curada do câncer, mas morre de resfriado. Tem gente que depende de Deus nas grandes coisas, porque sabe que as grandes coisas, que Jericó é impossível ser vencida sem a força de Deus. Mas que quando nós estamos diante de Ai, nós achamos que o nosso coração é suficiente, que as nossas competências são suficientes, que a nossa capacidade é suficiente, que as nossas estratégias são suficientes, que as nossas qualificações são suficientes, e que nós não precisamos de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus em qualquer situação. Depender de Deus em qualquer situação. Depender de Deus em qualquer situação. Porque eu e você não fomos chamados para um projeto autônomo de vida familiar, para um projeto autônomo de vida profissional, para um projeto autônomo de vida eclesiástica. Meus irmãos, isso me angustia. Quantas coisas na igreja nós estamos fazendo na dependência humana. Quantas coisas nós estamos fazendo, um projeto que é de Deus, nós estamos fazendo na dependência humana. Não vai prosperar. Meus irmãos, nós fomos chamados para depender de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Sem essa ligação, nós nada podemos. Nada. A Bíblia não está dizendo que você consegue as pequenas coisas sem Deus, que as grandes você depende, mas que as pequenas você consegue sozinho. Não, a Bíblia está dizendo que sem Ele nós nada podemos. Dependência de Deus. Primeiro princípio de correção de rota é que das grandes às pequenas, de A a Z, do alfa ao ômega, do início ao desfecho, eu dependo de Deus. Segundo lugar, esse texto nos ensina que em Jericó, quando as coisas eram difíceis, o único recurso era Deus. Que em Ai, quando as coisas são aparentemente fáceis, Deus é esquecido. Josué, num primeiro momento, em Jericó, ele confia em Deus, mas em Ai ele confia na força do exército. Ele esquece que a vitória não era resultado da força do guerreiro, das armas, dos cavalos, mas a vitória era resultado da bondade de Deus. Você pode ler um texto comigo em Josué? Lá no capítulo de número 24, quando Josué já está velho. E ele diz para o povo: agora estou encerrando minha carreira. E na sua despedida do povo, o texto que antecede o texto que nós vamos estudar terça-feira, que são os versículos 14 e 15, e o versículo 31,
O texto que antecede, versículo 12, diz assim, ó: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Se o primeiro princípio é depender de Deus, o segundo princípio está muito próximo disso. Mas é aprender a confiar em Deus e não nas nossas estratégias e recursos humanos. Deixa eu tentar explicar isso. No início do culto, o pastor Guto leu um texto em Isaías. Por que nós precisamos usar as experiências passadas como plataforma de fé, mas não como padrão de ação? Vamos lá. Por que as experiências que nós tivemos com Deus no passado precisam ser uma plataforma que nos impulsionem a crer que Deus vai agir de novo, mas não como um padrão de ação de Deus? Deus age de maneiras distintas, Deus age de maneiras variadas, Deus é um Deus criativo, Ele não precisa ficar repetindo estratégias, lembre-se disso. No texto que lemos no início do culto de Isaías, o texto diz que Deus abriu um caminho no mar, mas agora Ele ia fazer diferente. No Egito, Ele abriu um caminho no mar, mas na Babilônia, Deus ia abrir um caminho no deserto e no ermo, porque Deus abre caminhos sempre, mas usa estratégias diferentes. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Deus não tem padrão de ação, Deus não fica agindo sempre da mesma forma. Quem age sempre da mesma forma é o diabo, irmãos. Ele age sempre da mesma forma. Pior que a gente cai nas mesmas armadilhas sempre. E a gente diz: o diabo é burro. Não, burro somos nós, porque ele usa as mesmas e a gente cai sempre nas mesmas. Agora Deus não, Deus tem estratégias diferentes, e isso muitas vezes confunde o inimigo. Aliás, isso sempre confunde o inimigo, porque as estratégias de Deus não são estratégias iguais sempre, elas mudam. Por isso nós precisamos confiar em Deus, não nas estratégias. Nós precisamos confiar em Deus, não nos recursos. A gente geralmente diz assim: mas eu fiz desse jeito e deu certo, vou fazer de novo. Não, meu irmão, consulte a Deus, confie no Senhor. Deus tem uma estratégia nova. Simplesmente se submeta e confie no que Deus vai fazer. Porque quando Deus não sai conosco na guerra, o resultado é vexame e vergonha. Mas se Deus sai conosco, irmãos, ainda que um exército se acampe contra nós, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, ninguém poderá nos resistir. Eu e Deus sozinhos, ou Deus e eu sozinhos, somos maioria. Eu conto sempre essa experiência, mas eu não me canso, eu gosto tanto dela. Diz que o ratinho, uma vez, precisava atravessar uma ponte, e o rio estava transbordando e passando por cima da ponte, e ele não conseguia atravessar aquela ponte. Aí vinha o elefante, e aí o elefante passou perto do rato, o rato disse: psiu! O elefante olhou e disse: se posso ajudar em alguma coisa? Ele falou: eu preciso atravessar essa ponte. O elefante disse: sobe aí. Aí o ratinho subiu no elefante, e eles atravessaram a ponte. Do outro lado, o ratinho olhou para o elefante e disse: viu como nós fizemos tremer a ponte? Irmãos, eu sou um ratinho nas costas do grande Deus. Eu e você somos pequenos ratinhos nas costas de um Deus grande. É possível fazer tremer a ponte, mas quem faz tremer a ponte é o peso desse grande Deus. Meu irmão, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não precisa temer, porque se Deus está comigo, Ele é uma sombra de onipotência ao meu redor. Sabe, meu irmão, às vezes o inimigo se aproxima, e quando ele vê a sombra da onipotência de Deus, ele foge. Não foi você, mas foi o fato de você estar escondido à sombra da onipotência de Deus. Debaixo dessa sombra, meus irmãos, debaixo dessa proteção e desse abrigo, o inimigo foge mesmo. Mas não é você. Confie em Deus, dependa de Deus e confie em Deus. Terceira estratégia:
Ou melhor, terceira correção de rota que é necessário que nós façamos. Irmãos, na jornada, Deus já disse para nós: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir. Você tem uma promessa, você tem a presença, assim como fui com Moisés, serei contigo. Você tem uma palavra, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continue no caminho das palavras que o meu servo Moisés te ordenou, Josué. Você tem uma promessa de herdar a terra. Você tem uma presença, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Você tem uma palavra que revela tanto a promessa quanto a presença. Então firme-se nessa palavra. Você pode, Josué. Mas em terceiro lugar, não último, nunca subestime o inimigo. Nunca subestime o inimigo. Deixa eu te dizer novamente. As estratégias malignas são muito semelhantes sempre. Não há novas criações mirabolantes. A história para Deus é linear, a história para o inferno é cíclica. Ele vai repetindo as estratégias. O livro de Juízes mostra isso. Estratégias sempre muito iguais, semelhantes. Às vezes muda algum contorno, algum detalhe, algum tom da cor, mas as estratégias são sempre muito iguais. O que mais me incomoda em relação à minha vida não são as estratégias iguais do inimigo. É o fato de que eu geralmente caio nas mesmas estratégias, nas mesmas ciladas. Por que Satanás não se esforça para mudar as estratégias? Talvez o problema sejamos nós, que não nos tornamos mais resistentes a essas estratégias, ou não descobramos essas estratégias. O que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2? O apóstolo Paulo diz que nós não lhes ignoramos os desígnios. Desígnios de quem? De Satanás. Nós não ignoramos esses desígnios, nós não devemos ignorar os desígnios. Muitas vezes nós subestimamos o inimigo. Eu não estou chamando você aqui a temer o inimigo, eu não estou dizendo que você deve se tornar um perito nas estratégias malignas, nada disso. Eu só estou chamando você a nunca subestimar o inimigo. Ai é pequena, Jericó é grande. Ai é despreparada, Jericó é toda equipada. Ai tem um povo pequeno, é pouco o povo. Jericó era um povo grandioso, forte, preparado, muralhas gigantescas. Então, diante de Jericó eu me preparo, mas diante de Ai, eu sou alguém despreparado, negligente, displicente. Nunca subestime o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente nós dizemos que Satanás não tem poder. Quando nós dizemos isso, nós contrariamos a própria Escritura. Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. A própria Bíblia diz que Satanás tem algum poder. Tem poder. Se não for assim, a palavra de Deus não nos diria. Quanto ao mais, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores de um mundo tenebroso. Irmãos, nunca subestime o inimigo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: Pedro, eu orei por ti, porque Satanás pediu para peneirá-lo. Eu intercedi, eu roguei por ti.
Porque existe uma batalha espiritual em torno da tua vida, Pedro. E a minha intercessão é para que você fosse protegido. Se não fosse assim, o próprio Pedro, quando vai escrever, depois de ter tido essa experiência, quando escreve a igreja, ele não diria: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ruge ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Se não fosse assim, Tiago não nos diria: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não nos diria: não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar significa ponto de apoio. Muitas vezes nós damos um ponto de apoio para Satanás. Se nós não damos ponto de apoio para o inimigo, ele não consegue encontrar um lugar para colocar o seu pé de cabra e para colocar a sua alavanca. Somos nós que muitas vezes damos lugar, damos um ponto de apoio para ele colocar a alavanca e arrombar a porta. Então nunca subestime o inimigo. Não superestime, mas também não subestime. Faça como Jesus ensinou. Como que Jesus ensinou? Certa vez os apóstolos, então discípulos ainda, chegam até Jesus e diz, 70 deles voltam dizendo: Senhor, nós estamos em júbilo, porque o diabo se nos submete quando nós falamos em teu nome. Os demônios saem das pessoas. E Jesus diz: de fato eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Todavia, e aí que Jesus inclusive cita o texto que eu já citei aqui: eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. E em seguida Jesus diz: todavia, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que isso significa, irmãos? Qual que é a estratégia? Como é que nós devemos lidar com o mundo das trevas, com a batalha espiritual que existe? Como é que a gente deve lidar? É da seguinte forma: não subestime o inimigo, saiba que ele existe, não é um conto nem uma fantasia. Há muitas pessoas que estão dominadas pelas trevas, exatamente porque negligenciam e ignoram as trevas, porque há dois erros opostos que Satanás gosta que nós estejamos presentes nele: ou darmos atenção exagerada, ou não darmos atenção nenhuma. Há dois erros opostos. Então Jesus vem e nos ensina o seguinte: quando acontecer qualquer situação de natureza espiritual, de batalha espiritual, utilize o nome, o poder, a autoridade que Deus te deu no nome de Jesus. Mas siga em frente. Não mantenha o seu foco nas coisas de Satanás. Você não precisa saber das coisas profundas do diabo. Você é chamado para saber das coisas profundas de Deus. Não se alegre porque os espíritos se vos submetem. Se alegre porque o nome está escrito no livro da vida. Se você precisa ser profundo conhecedor de alguma coisa, você precisa ser profundo conhecedor de Deus, das coisas de Deus, das profundezas de Deus, não das profundezas de Satanás. Com Satanás você simplesmente diz: sai da minha frente, senão te arrebento. Aí tem a sombra do Altíssimo atrás de você, e Satanás foge. Você diz: está vendo? O nome de Jesus é a sombra do Altíssimo. Mas diz: saia, senão te arrebento. E ele sai. E aí você diz: agora eu não dou mais atenção para o diabo. Agora minha atenção volta para o meu Senhor, para o Salvador, para o Eterno, para aquele que era, que é, aquele que merece toda a minha adoração. Irmãos, nunca subestime o diabo, apenas isso. Não precisa superestimá-lo, mas também não o subestime. Não subestime o inimigo, porque ele pode colocar pequenas pedras diante de você para você tropeçar e cair. Quarto e último lugar, agora de fato é o último. Talvez mais importante de tudo que nós
temos de princípios nesse texto para nossa advertência. Primeiro, dependa de Deus. Diga, dependa de Deus. Confie em Deus. Não subestime o inimigo. E em terceiro e último lugar, trate com o pecado. Irmãos, Deus não tem compromisso Deus tem um compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Mas Deus não se torna cúmplice do nosso pecado. Nunca, nunca. Pode ser quem for. Eu me lembro de um pastor que me foi exemplo e que ainda respeito muito pelo que disse. Respeito muito, mas certa vez ele deu uma entrevista depois de uma queda que acabou, assolou, nocauteou completamente o seu ministério. Ele disse certa vez que a palavra de Deus que ele pregava o tratou de maneira imparcial. E é isso mesmo. A Bíblia que nós pregamos nos trata de maneira imparcial. Deus tem um compromisso com a sua palavra, não com a minha palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Enquanto a palavra dele estiver na minha boca, ele tem um compromisso com essa palavra. Mas essa mesma palavra que eu prego, ela serve para mim e ela me trata de maneira imparcial. Deus quer que nós tratemos seriamente com o pecado. Pecado não é uma coisa que deve ser tratada com displicência. Nós temos dito isso. 2020 está aí. O nosso tema anual é tempo de ser puro. Porque o ramo que dá frutos, que dá uvas, ele o poda, ele limpa, ele purifica, para que dê mais frutos ainda. Tempo de ser puro. O grande problema da derrota diante de Ai se chama pecado. Há pessoas que não saem do lugar e não prosperam, porque não tratam seriamente com o pecado. Não adianta tentar lidar com um câncer usando band-aid, irmãos. Com analgesia. Não adianta tomar simplesmente um analgésico e tentar lidar com o câncer. Precisa, e o pecado é um câncer, precisa de um tratamento mais profundo. Precisa de um tratamento mais severo. Precisa de um tratamento que vai gerar, às vezes, incômodo, porque o pecado é um câncer. E às vezes nós estamos tentando lidar com um câncer, usando band-aids, para ver se a gente consegue amenizar as coisas. Não adianta. Eu vou repetir, irmãos. Não adianta. Não adianta, você e eu precisamos nos submeter ao tratamento do Eterno para que Ele lide seriamente com os nossos pecados. Tem gente fugindo do vida vitoriosa aqui, amém? Viu como tem? Tem gente que disse amém. Por quê? Porque vida vitoriosa trata com você, lida com os seus pecados, abre, escancara diante de você situações que precisam ser tratadas, mas nós fugimos disso porque nós não queremos tratar. Depois nós morremos de câncer e reclamamos que não fomos assistidos. Espera aí, você quer assistência, mas você não vai até o médico, você não se submete às receitas, você não se submete ao tratamento e aos medicamentos? Então, não é que você não está sendo assistido. Nós precisamos tratar com o pecado. Robert Coleman, no seu livro A Chegada do Avivamento Mundial, ele diz uma coisa que nunca saiu do meu coração, simples assim: Deus usa vasos pequenos, mas não usa vasos sujos. O vaso pode ser pequeno, pode ser grande, não importa o tamanho do vaso para Deus. Para Deus, o que importa é se o vaso está apto para ser usado. Se o vaso está limpo para ser usado. Aliás, sermos vasos pequenos é melhor, porque vaso pequeno enche mais rápido. Vasos grandes demoram a encher. Então queira ser um vaso pequeno, mas limpo. E Deus pode usar você extraordinariamente como um vaso para a honra dEle, para a glória dEle.
mas trate seriamente com o pecado. Trate com os teus pecados, senão a jornada de 2020, que é para ser uma jornada de vitória, de conquista, pode se tornar uma jornada de vexame e de vergonha. Alguém aqui quer que a jornada de 2020 seja de vexame e de vergonha? De correr dos inimigos? Um exército correndo de um grupo de pessoas que estão defendendo a sua cidade e simplesmente, de maneira vexatória, chegando para o seu líder e dizendo: nós fugimos deles, morreram 36 e nós estamos aqui com vergonha. Ninguém quer vexame e vergonha em 2020. Então eu quero te dizer, se você não quer isso para mim, para a sua vida, eu não quero isso para a minha vida, você não quer isso para a sua vida, nós não queremos isso para essa igreja, então nós precisamos dizer para Deus: Senhor, trate com o nosso pecado de uma vez por todas. Deus é especialista em tratar com os nossos pecados de maneira misericordiosa, de maneira bondosa, de maneira cuidadosa, porque Deus não quer expor os nossos pecados, Ele quer é perdoar os nossos pecados. Deus não quer que os nossos pecados se tornem a causa da nossa queda. Deus quer que os nossos pecados sejam perdoados para que nós fiquemos de pé. Meus irmãos, vamos lidar com isso. Vamos lidar seriamente com isso. A palavra seriamente é proposital. Jesus, sendo o homem mais equilibrado de toda a história, só vejo Jesus se tornando radical em uma atitude dele. Em Jesus, graça e verdade se beijaram, amém? Não é isso que a Bíblia diz? Que a lei veio por meio de Moisés, graça e verdade por meio de João capítulo 1, por meio de Jesus. Então Jesus agia sempre de maneira graciosa e verdadeira. Ele acolhia e apontava erro, acolhia e apontava os erros, acolhia e apontava os erros. Nunca uma coisa sem a outra. Entretanto, há um momento em que Jesus é radical. E esse Jesus altamente equilibrado é radical quando ele fala sobre o pecado. Por que radical? Ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, passa colírio nele, quem sabe melhora. Se o teu olho te faz pecar, vai no oftalmologista. É esse negócio aí. O oculista. Quem sabe resolve seu problema. Se o teu olho te faz pecar, o que Jesus disse? Arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, Jesus está falando de mutilação aqui? Não, a Bíblia é um livro de princípios. Diga, a Bíblia é um livro de princípios. Então eu e você precisamos aprender os princípios por detrás. Se você apenas lê a Bíblia literalmente, não estou dizendo que a gente não deva lê-la assim, mas se você apenas a lê literalmente, você cai em equívoco sempre. Mas quando você aprende a buscar os princípios por detrás da literalidade do texto e aplicá-los à sua vida por obra do Espírito Santo, quem nos dá os princípios é o Espírito Santo. Isso muda a nossa vida. Então o que é que Jesus está dizendo? Se torne um automutilador? Não, Jesus está dizendo: trate seriamente com aquilo que te faz pecar. Sabe qual é o nosso problema? Nós ouvimos uma das estratégias malignas. Lembra das estratégias malignas que nós não devemos subestimar? E uma delas é o seguinte: pode fazer, não dá nada não. Ele tem, Satanás tem 2 filhos. O nada não e o nada a ver. Tem o não dá nada não. E quando você fala assim, não dá nada não, fala, toma cuidado, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aí ele diz assim, não, nada a ver. Nada não dá nada não e o nada a ver. Meu irmão,
Isso é resultado de uma cultura relativista, de uma pós-modernidade que relativizou todos os absolutos, e nós somos frutos disso, e isso sorrateiramente, sutilmente entrou pelos corredores da nossa casa, e muitas vezes nós assimilamos isso e estamos reproduzindo esse discurso, e até ironizando quem pensa ao contrário, porque nós achamos que somos o bambambam, os intelectuais, estamos sofrendo de uma arrogância intelectual, dizendo, não tem nada a ver. Continue plantando. E depois vem para a gente, porque a gente precisa dar um jeito no gabinete, é assim que funciona mesmo, né? Mas se eu puder alertar você, eu o farei. Trate seriamente com o pecado mata. E isso é bíblico, está lá em Romanos. O apóstolo Paulo diz, o pecado me enganou e me matou. Está lá em Romanos. O pecado me enganou e me matou, porque primeiro ele propõe uma coisa. Qual é a proposta? Uma proposta enganosa, uma propaganda falsa, falsificada. Depois, quando ele, como uma isca, te pega, porque o anzol, Satanás usa iscas num anzol. Depois que ele te pegou, pronto, ele te mata e te frita. É assim que funciona. O pecado é assim, ele propõe, mas ele é uma fraude, ele não entrega. Então trate seriamente com ele. Caso contrário, não existe jornada que chegue ao fim com sucesso e êxito. Josué tinha uma promessa de sucesso e êxito. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se no caminho, e o teu caminho prosperará. Você será bem-sucedido em tudo que fizer. Você será bem-sucedido em tudo que fizer. Mas quando o pecado entrou, houve necessidade de correção de rota. Vamos ficar de pé, queridos? Hoje pela manhã nós falamos sobre a partida na jornada. E a partida de Josué veio com uma palavra de encorajamento para ele, onde Deus disse, ser forte e corajoso por 3 vezes, e a força e a coragem de Josué estavam baseadas na certeza de que havia uma promessa que não morria, uma presença que não faltava, e uma palavra que sempre daria orientação a ele. No meio da caminhada, dessa jornada de Josué, ele precisou fazer algumas correções de rota, aprender que ele dependia de Deus, que a sua confiança não podia estar em outros recursos senão em Deus, que ele não podia subestimar inimigo algum, e que ele precisava tratar seriamente com todo o pecado no meio do povo e na sua própria vida. Josué chega muito bem no final da jornada, porque ele começa bem, e quando existe um desvio de rota, Deus o corrige. Meu irmão, se submeta à correção de Deus em nome de Jesus. Meu irmão, se submeta à correção do alto em nome de Jesus, porque Ele disciplina a todos quanto ama. Deus não corrige para a vergonha, Deus corrige para o triunfo. O que Deus está fazendo na sua vida, a disciplina que Deus está empreendendo realizar na sua história, é para que você termine bem, é para que a sua rota não tenha um desvio irreversível, porque há desvios, irmãos, que nós tomamos, que depois nós não conseguimos mais voltar, e Deus sabe que existem caminhos que não tem volta. Então antes de você entrar por este caminho, Deus barra os seus caminhos, amém? Deus barra os teus caminhos. É tempo de nós nos submetermos à disciplina de Deus para a nossa vida, e Deus vai fazer essa videira muito frutífera para a glória dEle. É tempo de ser puro, meu irmão, é tempo de ser puro, e essa pureza não é um esforço da videira, essa pureza é um trabalho do agricultor.
Você não precisa se esforçar para ser puro. Você precisa se submeter ao trabalho do agricultor na sua vida. Não resista. O ramo não pode ficar resistindo e dizendo: essa tesoura não passa em mim. Você não pode me podar. Meu irmão, simplesmente se submeta. Você não precisa ficar se esforçando e dizendo de maneira legalista: eu quero ser puro, eu quero ser puro. Não, você precisa simplesmente se submeter ao trabalho do agricultor. O meu pai é o agricultor, diz Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai está trabalhando nessa videira para que ela venha a frutificar e que ela dê muito fruto e o seu fruto permaneça. Eu quero orar por você, que não precisa temer o trabalho do agricultor. Você precisa temer é ficar sem ser trabalhado por ele, porque a falta do trabalho do agricultor faz com que a videira morra, porque ela não é purificada, ela não é podada, ela deixa de dar fruto e logo seca. Meus irmãos, nós queremos que essa igreja seja uma videira que frutifique e que o seu fruto permaneça. Ou melhor, nós queremos que essa igreja seja um ramo dessa videira que frutifique e esse fruto seja abundante e permaneça. Então nós vamos nos submeter ao trabalho do agricultor, para que ele nos purifique, porque é tempo de ser puro. Você tem coragem de dizer: Senhor, eu quero ser alguém que esteja sendo trabalhado pelo Senhor, para que o Senhor faça com que a minha rota, com que o meu caminho seja um caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo na retidão da tua palavra. Você quer isso? Então vamos terminar como terminamos hoje de manhã. Se você quer isso para a tua jornada em 2020, saia do seu lugar, venha para cá para nós terminarmos com um tempo de oração. Mas não se ajoelhe, fique de pé aqui na frente, dê espaço o máximo possível para quem desejar colocar o seu coração diante de Deus. De manhã o desafio era mais motivador, talvez agora o desafio seja menos motivador, mas eu quero te dizer, não é menos importante. Deus quer trazer cura para a sua vida. Deus quer trazer cura para a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Deixe o Senhor curar você. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Mais uma vez, diga: creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. O Senhor quer trazer cura para a sua vida. Se submeta. Eu preciso de ti. Senhor, nós queremos nos submeter ao trabalho agora do agricultor, Senhor.
Pai, nós estamos iniciando a jornada que temos diante de nós, Pai. É uma longa jornada e o caminho que nós vamos entrar por ele nós não conhecemos. Ele é novo para nós. É um caminho misterioso, é um caminho de imprevistos, mas nós estamos aqui nos submetendo para que o Senhor trabalhe em nosso coração, Pai. Pai, nós queremos ser um ramo limpo. Deus, eu sei que o Senhor tem vários ramos, porque Tu és a videira verdadeira, Senhor Jesus. Nós somos apenas um ramo dessa videira. Talvez sejamos um ramo não muito frutífero hoje. Talvez sejamos um ramo, Senhor, com determinados brotos que estão impedindo que nós frutifiquemos mais. E estamos aqui, Senhor, dizendo que nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos ao trabalho do agricultor. Nós nos submetemos a esse trabalho soberano do Senhor em nossa vida, porque o Senhor disciplina a todos quanto ama. A Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem ama. A Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor faz para produzir um fruto de justiça. No momento, ó Deus, isso parece um trabalho, ó Deus, dolorido. Parece que o Senhor está infringindo uma dor sem propósito. Mas a Tua palavra diz que lá na frente nós olhamos e observamos que o Senhor estava produzindo um fruto de justiça. Louvado seja Teu nome. Portanto, meu Senhor, faça caminhos retos para os nossos pés. Fortaleça, Senhor, os joelhos trôpegos, as mãos que estão fracas. Dá-nos agora, Senhor, a certeza de que o Senhor vai conosco, de que o Senhor está conosco e que o Senhor no nosso meio é a certeza de santidade no nosso meio, Senhor. Trabalha em nós, trabalha nos fazendo, Senhor, puros, um ramo puro da videira. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.